Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo o impacto da alta do dólar na economia nacional. Comigo, no estúdio da TVE, está o professor Lívio Queijo, que é da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do Departamento de Administração, titular da disciplina de Mercado de Capitais. Isso. Professor, eu gostaria que o senhor relembrasse a explicação que o senhor deu sobre a alta dos preços no Brasil, nesse momento que nós estamos vivendo, de uma maneira mais rápida, apenas para que a gente possa retomar a conversa, para que as pessoas Sim. que literalmente estão ligando na TV nesse momento não se percam na nossa conversa, no nosso diálogo. Por favor, quais são os 4 motivos que fizeram ou estão fazendo os preços subirem? Os 4 motivos que fazem realmente o preço subir e você sentir esse aumento de preço na gôndola do mercado, principalmente a alimentação. Primeiro, a alta do dólar ocasionou um aumento dos insumos, né? Uma vez que várias commodities que são insumos para a produção de vários tipos de produto, eles subiram bastante. O dólar alto faz com que produtores procurem mais exportar do que abastecer o mercado interno. Né? Eles ganham mais dinheiro lá fora? Mais dinheiro lá fora, porque agora estão produzindo em real e vendendo em dólar, e o dólar alto isso vai gerar uma lucratividade grande, e realmente o agronegócio, hoje a cada R$10 exportado, 8 é o agronegócio. Então o agronegócio ele realmente eleva, né, a questão dos ganhos aí no país, em função dos produtos. O terceiro foi realmente a pandemia, não tem como tirar a pandemia daí, né? Ela realmente desacelerou a produção de vários bens de consumo, gerando uma falta desse bem e o aumento agora, né? E o terceiro seria a ajuda emergencial, que a gente até falou um pouco sobre no bloco passado, da onde surgiu esse dinheiro, né, que foi um lucro do Banco Central, mas essa ajuda emergencial realmente ela dá uma inundada no mercado e faz com que as pessoas consumam, tanto que a gente vê empresas, né, como Via Varejo, Magazine Luiza, empresas de varejo, né, subindo muito as ações, né? Então isso é reflexo do quê? Consumo de celular, televisão durante esse período de pandemia. E muito financiado pela ajuda emergencial que o governo colocou para as pessoas. Então a alimentação, toda essa parte ela acaba subindo muito mesmo. Certo. O senhor falou o terceiro, mas na realidade era o quarto item, né, que era essa Sim. questão do auxílio emergencial. E o senhor mencionou agora, durante a explicação desses 4 motivos que nós tivemos a alta Sim. do preço, o senhor falou que o primeiro deles, obviamente, é a alta do dólar. E no bloco anterior o senhor explicou que como o governo brasileiro baixou muito a taxa de juros, o mercado brasileiro acabou não ficando interessante para os investidores Exatamente, estrangeiros. Ney. Realmente o investidor estrangeiro, ele não via mais, porque vamos dizer que no Brasil a gente tem aqui vários fundos aqui que investiu no Brasil. Imagine você conseguir, há um tempo atrás, 15% sem risco quase. Né? Então, eram fundos russo, fundo espanhol, fundo americano, todos investindo aqui parte da sua carteira. Né? E a partir da hora que isso não existe mais, eles acabam levando esse capital para outras economias que estão mais interessantes. Só que daí, nesse processo que o senhor acaba de relatar, eles buscam o dólar para sair do país. E quanto mais procura tem por uma moeda, mais sobe o preço. Sim, o que acontece? No Brasil, você consegue fazer negócio só em reais. Então, se você vem para cá, você tem que ir até uma casa, a gente chama dentro do mercado de dealer, né? Você vai até alguém que negocia isso, são os grandes bancos aí, tudo, que negocia isso, e você vende o seu dólar e compra reais e vai fazer o seu investimento, ou em renda fixa ou em renda variável. E para você levar embora o dinheiro novamente, você vai ter que pegar esse real e transformar em dólar e levar para casa. Nessa de sair esse fluxo financeiro, há uma procura por dólar, o que vai ocasionar o quê? Um aumento desse valor do dólar. Né? E aí eu quero resgatar e explicar um pouco melhor Sim. um tópico que o senhor mencionou no bloco anterior. O senhor mencionou que justamente por conta dessa elevação no preço do dólar, Sim. contra uma cotação absurda nos dias de hoje, nós estamos vendo o Banco Central faturando, ou seja, tendo um lucro absurdo de 480 bilhões de reais. Sim. Com a dívida do Tesouro Americano. Sim, o lastro do Banco Central são os títulos da dívida americana que ele veio acumulando durante o tempo. Né? Durante vários anos ele veio acumulando esses títulos e isso dá um lastro, até 73 o lastro em dólar era muito
relacionado com o ouro, depois ele perdeu essa relação com o ouro, né? E aí o Brasil foi adquirindo esses títulos e à medida que a moeda americana valoriza, o Banco Central acaba tendo, vamos dizer assim, um lucro contábil. Não seria um lucro assim realmente efetivo, mas um lucro contábil que aparece em função daquele momento que está fechando o balanço, a cotação do dólar está alta. Então, com os juros baixos, esse fluxo estrangeiro e o dólar alto, o Banco Central teve realmente um grande lucro próximo a 500 bilhões, né? 480, como falei mais exatamente, e esse dinheiro ele pode ser transferido, né, em casos emergenciais, principalmente para o Tesouro Nacional. Que foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Bom, então o governo federal, para poder honrar os seus compromissos, principalmente nesse momento de pandemia, Sim. usou de uma estratégia muito inteligente, viável, legal. Sim. Só que no processo ele acabou fazendo com que as pessoas como um todo tivessem uma certa dificuldade, é isso? É como determinado medicamento, né? Você não pode você tem que consumir ele enquanto você está precisando dele. Se você começar a usar ele de maneira inadequada, ele vai causar efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais realmente foi, né, o câmbio alto, ele gera realmente a saída de produtos, vamos dizer assim, commodities agrícolas mais para o exterior. A gente exportou até para o México, né? Então, que é quintal dos Estados Unidos. Então, a gente exportou grãos para o México, que é quintal deles. Então, a gente vê que realmente o Brasil estava muito barato. Em abril, foi o recorde histórico de exportações e o custo do porto de Paranaguá estava igual ao custo dos portos da bacia do Golfo lá americano. Então, o que acontece? Nós estava muito competitivo e realmente o Brasil vendeu, né, a sua safra, que foi recorde, né, para vários lugares. Levando o milho, por exemplo, de R$ 44,00 a saca no final de março para R$ 73,00 agora. Levando o boi de 158 a arroba, que ele estava em meados de março, para 259 a arroba agora. Então, essas commodities realmente... Então, a gente até brinca, a gente que é do mercado, cada bife que essas instituições que trabalham com esse produto vendem para o Brasil, eles choram, né? Porque eles poderiam estar exportando e ganhando muito mais. Então, isso realmente, para a economia interna, para nós que vamos no supermercado, a gente sente isso. Uhum. Daí você pergunta assim, e o IPCA não sofre? Aí você vai ver que um dos itens do IPCA é transporte. E a gente parou de viajar de avião, né? Ninguém na pandemia, então ele acaba equilibrando e esse aumento de inflação ele acaba não conseguindo, a gente não enxerga ele no IPCA. Ou seja, então a inflação acaba sendo baixa porque outros segmentos são parados, né? No caso do transporte, o principal vilão é o transporte. Uhum. Então, outros segmentos foram prejudicados, não tem movimentação, a inflação fica baixa, mas na área de alimentos a gente sente diretamente. Ou seja, existe um outro problema também, eu gostaria só de finalizar o bloco perguntando isso. Muitas empresas dependem de produtos fabricados fora do Brasil. Sim, sim. Ou seja, vão comprar em dólar. Bom. E o dólar está muito alto. Na hora de fazer a transferência em reais, é inevitável que o preço aumente para o público interno. Não tem. Eu não falo só de alimentos, mas falo de outras coisas, porque nós temos uma dependência do mercado internacional que é muito grande. Eu acabei de olhar para a câmera, as câmeras são importadas, por exemplo. Né? E essa câmera, provavelmente, ela deve ter tido um 40% aí de reajuste. Né? Monitores, eu como trabalho assim, com produtos de informática, né? Então, monitores que você comprava a um valor, hoje eles não chegaram a dobrar, mas 70%, alguns 70% a mais. Por quê? Para exportar fica bom, mas para importar fica difícil. Então, farmácias de manipulação que trabalham com produtos químicos importados, por exemplo, vai ter um reflexo direto nesse medicamento manipulado. Né? Empresas de informática vão ter isso aí. A própria empresa automobilística, que tem muitas peças que vêm de fora para os carros que a gente usa hoje aqui, também vão ficar todos mais caros, né? Aumentando seguros. Então, o custo de vida geral ele sofre um efeito cascata aí. Para finalizarmos, é possível que o governo federal reveja essa política para que as pressões sobre a inflação diminuam? Sim, eu vejo assim uma saída, né? A gente sempre aponta os problemas e eu vejo assim, a primeira coisa são os mecanismos que ele tem para controlar o câmbio. Eu acho que a melhor coisa para a economia é um câmbio estável.
Porque um câmbio estável você consegue estar montando uma planilha de custos, de logística, né? Você pode estar tendo, vamos dizer assim, um norte no seu planejamento, uma vez que o câmbio não flutua tanto. Quanto mais o câmbio sobe, mais ele fica volátil, né? Ou seja, com a saída de capital estrangeiro, o número de negócios de dólar futuro no país diminuiu muito. Então, deixando a baixa liquidez. A baixa liquidez gera uma volatilidade absurda no mercado. Quem acompanha todo dia, como eu, você vê o mercado oscilando muito e de forma que ele prejudica a composição de qualquer tipo de planilha, de qualquer planejamento, ele acaba deixando mais difícil. Se você tem uma certeza um pouco melhor ou uma banda vamos dizer assim, de variação menor do dólar, fica legal. Então, uma das soluções seria o Banco Central fazer uma regulamentação melhor do câmbio, da flutuação do câmbio. Mas, ao mesmo tempo, talvez elevar a taxa de juros para que o Brasil volte a ser atraente. Eu acho difícil porque o Banco Central ainda não admite que a alta do dólar eles sabem, mas eles não admitem que a alta do dólar foi ocasionada pela alta de juros. Ainda tem a queda dos juros. A queda dos juros ainda não está assim, eles não admitem. Até eu participei de uma live numa corretora com o presidente do Banco Central e ele realmente, publicamente, ele não fala isso. Ele sabe, mas não fala, né? Professor Lívio Queijo, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do Departamento de Administração, na disciplina de Mercado de Capitais. Obrigado pela sua participação hoje aqui. Obrigado, Ney. Foi um prazer novamente estar aqui com você. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.